Do lado do Flamengo, que vamos dizer? Vamos esperar, uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Não, eu não acho que deveria. Seria uma loucura, né? No futebol brasileiro, ok, mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura, mas dá uma olhada em redes sociais. Nunca subestime a capacidade da torcida, né? Se der uma olhada na rede social aí, tá todo mundo há muito tempo meio por aqui com ele. Não, então vai ficar pro próximo jogo. Não, é pra Recopa. Não deu, agora vai mas vem Vasco. Agora vem um Fla-Flu. Mas tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense. Não, acho que a hora é péssima também para ele sair, mas a insatisfação é enorme. Cara, só tem uma coisa pra falar. É inaceitável o que está acontecendo no Flamengo, cara. O Flamengo não consegue ganhar de mais ninguém, galera. Até aqui, só vexame, cara. Mais um hoje. Se a gente pegar o retrospecto dos últimos 20 jogos, o Flamengo tinha perdido uma vez pro Vasco. Nos últimos 6 anos, tinha perdido uma vez para o Vasco. E agora, perdemos a segunda. Cara, pelo amor de Deus, né? O Flamengo tá perdidinho em campo, cara. É inaceitável, é inacreditável o que a diretoria do Flamengo fez com o Flamengo com esse belo planejamento, né, para 2023, ó. Parabéns, diretoria do Flamengo. Vocês acabaram com o começo de ano do Flamengo. Parabéns. Eu quero perguntar para você, torcedor. Você tá contente? Você tá feliz? Você tá pistola? Você tá enfurecido? Como que você está vendo o Flamengo jogar desse jeito? O que você tá sentindo? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Separei para vocês aqui o pós-jogo do Linha de Passe. Vamos ver aí o que a imprensa está falando, o que a imprensa analisou de Vasco e Flamengo. Galera, no final do vídeo eu quero falar um pouquinho a mais, tá bom? Vamos lá, vamos curtir o vídeo aqui, simbora. O Vasco conseguiu dar aquela vitória importante para estufar o peito do Barbieri e falar, no jogo mais importante, mais pesado até agora, o Vasco deu a resposta e é sobre tudo isso que a gente abre esse Linha de Passe de hoje. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Paulista, hein? As definições dos confrontos aí da próxima fase, mata-mata, quem decepcionou, quem foi bem, tudo isso com a sua participação, claro, sempre, sempre, sempre. Durante os últimos dias, se perguntava se esse poderia ser o clássico Flamengo e Vasco mais equilibrado dos últimos tempos. E tudo indicava para uma resposta positiva, sim, porque o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão que anima, a pressão que estimula, diante de um adversário que é superior tecnicamente, mas está num momento horroroso. E justamente por aquilo que o Pedro disse, o contexto do Flamengo eleva a importância do clássico, porque agora o campeonato estadual, até o Brasileirão começar e o resto do calendário, é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o, não, vamos usar o estadual para observar. Não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Aquilo que o Flamengo não conquistou, o coloca numa posição de máxima importância ao campeonato estadual e o que tem no calendário, que é mais relevante que o campeonato estadual, mas o Flamengo claramente hoje não se mostra preparado para esses desafios todos. Aí o Vasco não só compete, não só equilibra, não só leva perigo, não só é melhor, como ganha. Então o resultado, além da atuação, tem significado. O Vasco está num novo momento, o retorno do Vasco às grandes possibilidades de títulos importantes não é uma coisa do dia para a noite, não é para agora, mas o Vasco que tem o Flamengo, o projeto de reestruturação do Vasco, que obviamente tem o Flamengo como objetivo, não o Flamengo em si, mas aquilo que o Flamengo disputa, o calendário que o Flamengo tem, os títulos que o Flamengo ganhou nos últimos anos, hoje o Flamengo caiu e não foi um resultado circunstancial do ponto de vista do jogo. O Vasco mereceu vencer, o Vasco poderia ter vencido por mais, foram bolas na trave, um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul que o Santos pegou, o Flamengo teve sua chance sim. Mas se o Vitor Pereira, a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo em si, se eles quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não seria possível. Não conseguiriam comprar com todo o orçamento que o Flamengo tem. Eu não estou fazendo graça. Assim, mas é curioso, tem é verdade. um orçamento de... O Flamengo vale 1 bilhão e 200 milhões, não é isso? Exato. E com todo o mérito das pessoas que conseguiram trabalhar do ponto de vista administrativo para o time atingir esse patamar, esse nível e trabalhar com essas condições. Se quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não iam achar, não iam conseguir. Quem tem não ia vender para o Flamengo hoje nem por todo o dinheiro do mundo. E essa é uma situação que a gente precisa considerar, porque
Tem mudanças no time, tem mudança na forma de atuar. Sim. É uma defesa de 3. O Thiago defende como zagueiro. São coisas que estão acontecendo no Flamengo. Mas jogo não tem. O jogo não apareceu. Mauro, tá decididamente testado esse Vasco, porque goleou, mas é o Boa Vista, goleou, mas é o Trem, ganhou, mas era a Portuguesa e tal, etc. Dá para dizer que agora já tem um carimbo de um belo teste? Está aprovado? Tudo bem, Mauro? Boa noite, William, companheiros, abraço ao fã de esportes. É evidente que você ganhar um clássico, né, com tamanha rivalidade que existe, principalmente contra o Flamengo, né? Exato. Te dá tudo que o Flamengo queria de tranquilidade, passa para o outro lado, carimba o trabalho do Barbieri, sim. Desde o início da chegada dele lá, eu já contei aqui que eu andei trocando umas mensagens com o Abel, que está lá de diretor, ele estava muito animado com o trabalho do Barbieri, mas sabia que era uma questão de tempo. Ainda é uma questão de tempo, né? Se uma bola lá do Flamengo tivesse entrado, talvez a gente estivesse dizendo aqui, puxa, olha, mudou tudo, hein? Porque o Flamengo, ele finalizou o dobro de vezes do Vasco. O Vasco botou na trave e tal, mas o Flamengo também não fez um jogo péssimo assim, não acho que fez. Jogou melhor no primeiro tempo. Então, entendeu? Mais chance, mais posse de bola, mas enfim, entrou, foi do outro lado e quase entra a segunda, num pênalti. Segundo, já que o Pedro Raul, que é um grande artilheiro, desperdiça, mas dá ao Vasco, assim, muita esperança de que dê tempo, sim, de arrumar. Bom, talvez vá chegar mais alguém. A história do Andrei parece que é por pouco tempo, né? Ele vai ser dispensado. Julho. Meio do ano. Mas agora antes convocado disso, para a seleção também? Não, para a seleção e depois para o Mundial. Então, assim, não sabemos até que ponto ele vai contribuir. Então, vamos ver como é que acerta esse time. Mas faz parte, e a gente já via isso desde o tempo do Bragantino, do Red Bull, faz parte mesmo do jogo do Barbieri ir para cima, ser ofensivo. Então, se o Vasco consegue esses jogadores para desenvolver esse trabalho do jeito que ele gosta, vai ser um Vasco que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil. Acho que a concorrência é grande para todos. Nós temos ali 2 ou 3. Mas, de repente, um carioca, hein? Carioca então, para o Vasco tem um peso importante. Já tem um amigo meu fazendo as contas que dá para ganhar já de cara a Taça Guanabara. Você viu ele? Falou que se empatar o Fla-Flu tá fazendo e o Vasco ganhar de 4, o Vasco já ganha a Guanabara e vai pegar o Bangu, mas né? o jogo desse é para isso mesmo, para dar esse tipo de esperança, né, pro torcedor, e com razão, pelo que se viu. Agora, fora o esquema tático, fora a Barbieri e tal, foi uma entrega grande, né? Para se segurar um Flamengo, assim, você tem que entregar, tem que pôr alma dentro de campo e tal, e teve tudo isso do lado do Vasco. Do lado do Flamengo, o que vamos dizer? Vamos esperar, uma entrevista do VP ou do Marcos Braz dizendo que é fim de linha? Não sei. Não, eu não acho que deveria. Seria uma loucura, né? No futebol brasileiro, ok, mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura, mas dá uma olhada em redes sociais. Rapaziada. Nunca subestime a capacidade da torcida, né? Se der uma olhada na rede social aí, tá todo mundo há muito tempo meio por aqui com ele. Não, então vai ficar pro próximo jogo. Não, é pra Recopa. Não deu, agora vai se mas vem Vasco. Agora vem um Fla-Flu. Mas tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense. Não, acho que a hora é péssima também para ele sair, mas a insatisfação é enorme. O ambiente deve estar muito ruim, né? Aí também vamos ponderar depois até onde vai a culpa dele e até onde alguns jogadores também não estão entregando o que poderiam entregar pelo talento que tem. Nem sempre a culpa é só do técnico, né? Sim. Você ali dentro junta 2, 3, fala, gente, vamos fazer isso aqui, vou para cima, e é um drible e tal, e você resolve. Tem um pouco do técnico? Tem, talvez até muito. Mas tem uma queda também técnica de alguns aí que... ou porque a bola não está entrando, ou porque não dá certo, não sei, alguma coisa está acontecendo. E tudo isso tem feito com que o Flamengo não seja bem sucedido. Não deixa de ter o melhor elenco, não deixa de ser candidato a tudo que vai disputar ainda, mas está fora do trilho, né? Precisa dar uma azeitada totalmente aí nesse trem, botar no trilho para funcionar. Toda vez a gente está na expectativa, jogo a jogo, de que vai azeitar, agora vai. Olha, vai contra o Al-Hilal, perdeu o Palmeiras, a conta vai ao Al-Hilal, aí não foi o Al-Hilal. Mas contra o Del Valle, ok, mas agora tem o estadual, já o Vasco já não conseguiu. Ou seja, não passou por nenhum jogo decisivo esse ano. Não. Mas o técnico só chegou dia 1º e tal, não deu tempo. Sim, mas... Não passou por nenhum jogo decisivo e nos 2 clássicos cariocas venceu um com os reservas, é bom que se diga. Nem o Vitor Pereira estava lá porque não conseguiu chegar. Exatamente.
Breiler, boa noite para você. Eu sei que o seu vizinho deve estar feliz da vida. Já me mandou mensagem. Já mandou mensagem. Já está fazendo as contas, né? Também, mandou o cálculo completo. Falou que é campeão, vizinho. Falou que é campeão. O Flamengo tem um problema muito sério, porque assim, ele tem que vencer o Fluminense, porque se ele perde para o Fluminense, ou o Fluminense pode ser campeão, ou pode dar essa conta aí, o Vasco ser campeão, né? E tudo bem, é a Taça Guanabara e tal, mas vai acumulando, já é uma coisa que está chegando num limite ali, que está transbordando já, e qualquer perda de um mínimo título, esse era o menos importante de todos, mas isso faz um barulho danado na atual conjuntura, né? Claro. Por que, apesar de contextos diferentes, expectativas diferentes, situações diferentes, a impressão é que o Barbieri consegue desenvolver um trabalho melhor do que o Vitor Pereira? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olha, hoje foi um jogo que é uma vitória de fato importante, de peso, para tirar qualquer asterisco desse início de trabalho do Barbieri, porque é natural. Início de estadual, início de temporada, a gente tentar analisar de forma fria resultados. Mas, em relação ao Vasco, a gente tem observado o desempenho. Quando o Vasco perde o clássico para o Fluminense, acredito que foi quase unânime a avaliação de que o Vasco prestou um bom papel. O Vasco desempenhou, teve uma entrega acima do que o torcedor estava esperando e acima do que era em clássicos. E um Vasco que logo no jogo seguinte consegue ganhar do Botafogo, depois de 9 derrotas seguidas em clássicos, foi um Vasco que respondeu novamente com boa atuação, novamente com padrão de jogo. E esse padrão de jogo, mesmo que adaptado para um cenário diante de um adversário mais forte, a gente ainda observa algumas coisas se repetindo. O Vasco tentando sair jogando e até arriscando demais no primeiro tempo por isso. Há 2 saídas de bola complicadas com Miranda e com Léo. Mas ainda assim é um Vasco que estava em algum momento com muita posse de bola do adversário. O Flamengo tentando tomar as rédeas e o Vasco reagindo de uma maneira que é fazer o seu jogo. Ter personalidade para jogar. É claro que esse meio-campo com Andrei e Jair não encaixou, também esperado, o Andrei voltando agora, buscando o entrosamento ideal, até mesmo o Jair, ele é um dos principais reforços, um dos caras que mais deram retorno aqui, não foi bem no clássico, mas isso não significa que não pode render mais, que não vai ter uma consistência. Mas nesse meio-campo, quem funcionou mais foi o Rodrigo, que era o jogador menos badalado, mas o cara que está ali para dar o equilíbrio, para fazer um trabalho de marcação. E o Flamengo, com essa formação, sem o Pedro, deixou o Gabigol um pouco mais isolado, até um Gabigol que em outras partidas estava participando mais, mas em compensação, em meio, principalmente no primeiro tempo, participou demais. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, principalmente, chamaram essa responsabilidade e o Vasco teve competência para segurar o Flamengo de início. E o que chama a atenção, muita gente vai fazer o paralelo com o jogo de 2021, que o Vasco acaba com um jejum de 5 anos sem ganhar do Flamengo, aquele 3-1, que era até um 3-0. O Flamengo faz um gol no final com o Vitinho, mas foi uma atuação, um resultado expressivo. Mas para mim há uma diferença considerável de perspectiva. Esse Vasco passa muito mais confiança do que aquele Vasco que ganhou do Flamengo em 2021. Pelo elenco, a gente olhava a escalação inicial do Vasco e ali, mesmo com a vitória num clássico, havia preocupação. Marcelo Cabo, que era o treinador, acaba ficando um curto período. Marcelo Cabo, hein? É verdade. Não, passou pelo Vasco. Marcelo Cabo. E ali a gente vai lembrar outros jogadores desse time. Sim. Tem remanescentes, é óbvio. O Peck estava nessa partida, mas era uma outra conjuntura, era um outro cenário. E por isso o torcedor do Vasco tem de ficar mais otimista, sim. Mas essa vitória não pode ser enganosa. Mas é enganosa para mostrar que o trabalho do Barbieri não é bem isso. Pelo contrário, é um trabalho que já passou o seu selo de confiança ao ganhar jogos maiores e ter continuidade de desempenho. Mas as expectativas não podem ser enganosas. Ganhou do Flamengo, a partir de agora, as perspectivas para a temporada do Vasco são melhores que as do Flamengo? Definitivamente não. Mas porém, é uma vitória que, em termos de confiança, de sequência de trabalho... Mas uma coisa é evidente. O Vasco, quando entrar para jogar com o Flamengo, com o Atlético, com o Corinthians, tende a ser mais competitivo. Sim. Não só pelos 13 jogadores que contratou, mas porque há uma ideia de jogo em desenvolvimento e em aprimoramento. O André falou uma coisa muito interessante
na abertura dele, no comentário inicial, que é sobre o comprar tranquilidade, comprar. Tem coisas que você não negocia, você não compra. E uma delas é o que o Vasco atingiu hoje. Eu acho que o Breler, ele é muito feliz quando ele fala que não muda a perspectiva. O Vasco precisa entender qual é o ano dele, qual é o momento dele. E o Vasco também precisa celebrar a vitória, porque a vitória vem da perspectiva. Você está olhando um time que minimamente joga bola, sabe como se comportar diante de um adversário superior. O Pedro, mas sabe superior ao Vasco. Fala. Sabe por que isso é importante? Porque quando a 777 assume, e no clássico do ano passado, antes da semifinal, o Josh Vander, um dos acionistas, disse ao Vasco... o último encontro com o desnível diferença de orçamento. Com diferença. E isso já não aconteceu agora, porque antes de entrar em campo, o Flamengo, só com as contratações de Ayrton Lucas e Gerson, superou o Vasco com 13 jogadores. Ele fala aquilo ali. Mas a gente enxerga no campo esse abismo diminuindo. André, e aí não tem a ver com dinheiro. Quando ele fala aquilo ali, eu acho que qualquer um que acompanhasse o cenário do futebol sabia que não tinha como, em menos de um ano, você igualar investimento. Isso aí não tinha como, até porque se trabalha com projeção. Só que ele não, provavelmente o investimento não vai ser igualado jamais. Talvez não. Ou talvez se dê em algum momento que não significa que o Vasco não vai ter times melhores. Sim, porque melhores que o Flamengo. Aí o Vasco compra, entre aspas, com essa vitória, que é onde eu queria chegar, quando eu até peguei a palavra ali do player. Ele compra algo que ele não tinha. É você se olhar no espelho e se reconhecer como um time competitivo. Eu entendo que a gente precisa chegar aqui e trazer um debate sóbrio, sincero e falar a verdade para o fã do esporte. Não vai mudar. Quem vai brigar pelo título brasileiro se algo não muito diferente acontecer, o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro. O Flamengo vai em fases mais agudas de competições que o Vasco nem está, por exemplo, internacionais, Libertadores. Só que é para celebrar também o fato de você hoje viver uma expectativa durante uma semana, se enxergar como alguém que pode competir dentro de campo, vencer e entregar isso. Você não pode, claro, imaginar que saiu de hoje o time campeão brasileiro. Não é isso. Mas eu acho que é tanto tempo. E aí é coisa que você não compra, você não negocia. A gente precisa entender também que futebol não é uma ciência exata. É tanto tempo você sendo impedido de sonhar que você também precisa voltar para casa um dia e falar, pô, a gente foi lá, competiu e ganhou. Sim. A gente pode, quem sabe, competir e ganhar. Claro. No início de brasileiro, que você vai pegar Palmeiras e Atlético, vai ganhar tudo? Não vai. Agora, você ter minimamente uma dignidade de entrar em campo, olhar para a sua torcida que voltou a lotar o seu espaço num clássico, competir, vencer e ser digno, sim. Quando o amigo da 777 compra lá atrás o clube, ele precisa entender e devolver minimamente. Acho que a vitória de hoje é mais que 1-0. Agora sim, vamos lá. É para dar raiva, né? Perder pro Vasco, ninguém merece, né, cara? Perder pro Vasco, galera. O Vasco não vencia o Flamengo há um tempão. Nos últimos 20 jogos tinha uma vitória em cima do Flamengo. Nos últimos 6 anos tinha uma vitória em cima do Flamengo. Cara, eu tô com tanta raiva, cara. Com tanta raiva. E eu quero perguntar pra você aqui, o que você tá achando desse time? Comente aqui no vídeo. Você acha que jogando assim a gente vai ganhar alguma coisa? O time não progride, cara. O Flamengo tá perdidinho em campo, galera. Meu Deus do céu, cara. O que fizeram com o Flamengo, hein? Parabéns, Marcos Braz, Landim. Parabéns, Landim. Você que mandou demitir o Dorival Júnior. Parabéns, cara. Olha só, o Flamengo não tá ganhando de ninguém, cara. De ninguém. Graças ao planejamento de vocês, né? Que é brilhante, brilhante. Cara, tem um ditado no futebol. Time que está ganhando não se mexe. E eles mexeram, cara. Mexeram. Pra que fizeram? Cara, boicotaram o Flamengo, né? O Flamengo auto se boicotou. É isso, né? Os nossos zagueiros, o Davi Luiz, não pode ser titular. Fabrício Bruno, mal pra caramba no segundo tempo, entregando a bola toda hora pro adversário. Quase que entregou o segundo gol. Graças ao Santos, que pegou um pênalti hoje, a gente não saiu mais humilhado do Maracanã. Era pra ter sido 2-0, cara, mas graças ao Santos, que se redimiu, pegou um pênalti. Graças a Deus, cara. Nossa defesa é muito ruim. Davi Luiz muito mal, tem que ser banco. Rodrigo Caio titular já. Rodrigo Caio tem que ser titular. Varela banco. Só que a gente precisa de outro lateral. Mateuzinho é fraco também. Por que liberaram o Rodinei? Tudo que essa diretoria fez está dando errado, cara. Tudo. O planejamento inteiro é errado. Ayrton Lucas é um cara que é bem esforçado e fez o pênalti ali, mas não tinha jeito, né, cara? Tava em cima, o cara ia fazer o gol, ele fez o pênalti. Faz parte, né?
Mas eu não tô aqui para criticar o Ayrton Lucas, não. Ele ainda é um dos caras que se salvam nesse começo de ano no Flamengo. Nosso ataque não funciona. Cebolinha não consegue fazer nada. Cebolinha só cisca. Não consegue, cara, fazer nada. Gabigol não consegue finalizar. Arrascaeta tá muito abaixo. Everton Ribeiro também. Gerson também. Gerson até tentou hoje finalizando, mas não consegue acertar o gol. A nossa pontaria no gol está muito ruim, galera. Tá péssima. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu não duvido de nada no Flamengo, hein? De nada. Se o Flamengo não vencer o Campeonato Carioca, eu acho que Vitor Pereira cai, cara. A pressão tá muito grande, cara. A batata dele tá assando. Tem muita gente querendo Vitor Pereira fora, cara. Só que tem muito jogador ruim também, né? Tem jogador no Flamengo que ganha mais de 1 milhão por mês e não estão fazendo nada. A nossa defesa com Davi Luiz, Fabrício Bruno, falhando todo o jogo, cara. Tá na hora do Vitor Pereira colocar o Rodrigo Caio. Tá na hora dele mexer. Tem que parar com isso. Tem que parar de jogar só com nome. Tem que dar espaço para os garotos da base. Matheus Gonçalves entrou e fez alguma coisa diferente. Tentou driblar, ir para cima. É um cara agudo, é um cara que me dá alegria de ver jogando. Parabéns, Matheus Gonçalves. Parabéns. Cebolinha ganha milhões por mês e não consegue jogar, não consegue fazer gol. Time inteiro abaixo, galera. O Flamengo não tá jogando nada nesse começo de ano. Perder pro Vasco, cara. Pelo amor de Deus, né? Não dá, não dá. A torcida deve estar com o mesmo sentimento que eu. Estou aborrecido pra caramba, triste pra caramba. Que é isso, cara? A gente esperava ganhar pelo menos 2 títulos nesse começo de ano. Olha isso aí, bicho. Olha o que a diretoria fez com o Flamengo. Olha que planejamento ridículo. Olha isso. É isso, pessoal. Eu tô bem irritado. Vou terminar o vídeo por aqui para não falar besteira demais, tá bom? Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Fui.